Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus, mais uma vez, estamos em aula. Que bênção, né? Eu espero que os irmãos estejam todos bem. Vivemos momentos que são cruciais na história da humanidade, mas nós temos visto a mão de Deus, a boa mão do Senhor, nos guardando, nos abençoando, por onde quer que formos. A lição que nós vamos estar tratando hoje é a lição de número 8, a nação escolhida. Por que Deus escolheu esta nação? Como é que se deu essa escolha? Como foi, né, o princípio da nação escolhida? E nós vimos na lição anterior a condição do homem caído. E devido ao pecado do primeiro casal, o ser humano perdeu o direito de comunhão com Deus. Mas Deus tinha um propósito de reatar os laços de comunhão com o homem. Então nós vamos encontrar algumas promessas, algumas alianças que Deus faz, e nessas promessas, nessas alianças, nós vamos ver os concertos que Deus faz para com o homem. Nós vamos, nesta lição, ver o povo da promessa, o povo da terra da promessa, o povo da lei. E nós vamos estar iniciando já a nossa lição falando do povo da promessa. E nós vamos definir o que é concerto. Está aí na nossa página de número 144. E nós vamos ver que o início, né, o start do plano redentor de Deus é o próprio concerto que ele faz com o homem. Nós vamos encontrar algumas alianças que Deus fez. A primeira aliança com o homem é a aliança adâmica, a promessa adâmica, o concerto adâmico. O segundo concerto é o noético. Deus faz um pacto com Noé. Depois nós vamos ver o pacto abraâmico, a aliança abraâmica, o concerto abraâmico, o concerto que Deus faz com Abraão. E é a partir daqui do concerto de Abraão, né, o concerto que Deus faz com o patriarca Abraão, é que vai surgir as promessas para uma nação que iria surgir. Nós vamos definir o que é concerto. Só para que eu não passe batido, as outras promessas, a mosaica, a davídica e a nova promessa, ou a nova aliança, o novo concerto, que Deus faz para com o homem, né? Estamos vivendo a sexta dispensação. Espero em Deus que logo se inaugure a sétima dispensação. E essas dispensações também são chamadas de concerto, alianças, pactos que Deus fez com a nação, com os homens, na verdade, né? A nação de Israel é um caso à parte, e é onde que nós vamos estar estudando a nossa lição de hoje. Antes, vamos definir o que é concerto, né? O nosso livro traz aqui um parâmetro forense sobre o termo concerto, uma definição, que, a grosso modo, é um acordo firmado entre ambas partes, né? Entre duas partes ou mais, que se obrigam a cumprir alguma condição previamente estabelecida. E nesses tipos de situação existem dois tipos de concerto, né? E aí, como eu disse, é um concerto que nós estamos vendo aqui na sua etimologia, o concerto dipleurico, que trata-se de um acordo que é firmado em duas partes iguais, de mesma categoria, e que se comprometem voluntariamente. Aí o livro aqui traz alguns exemplos, que é o caso de Davi com Jonatas, ali foi um concerto dipleurico, Josué e os gibeonitas, Edom e os confederados, lá em Obadias capítulo 7. E aqui há de se observar que é um acordo fechado entre homens, né? Seres que estão no mesmo patamar, na mesma categoria, e que há uma mútua, né? Uma promessa voluntária mutuamente, um concerto entre ambos, né? Nós vamos encontrar uma diferença aqui, porque para com Deus não é assim. O concerto de Deus é diferente.
porque esse tipo de concerto, né, o dipleurico, não é possível encontrar entre o Senhor e com qualquer ser humano, mesmo porque Deus está num patamar muito elevado e nós, seres humanos, somos parte da criação e estamos aqui inferiores, né? E outra coisa também é que o homem jamais pode negociar com Deus, embora tenha uns camaradas por aí, uns abençoados, uns marvados, como costuma dizer o pastor Sebastião, que acha que pode negociar com Deus, né? E que Deus é um negociador de bênção, um negociador de dádivas. Esses marvados são condutores, né? São cegos guiando cego e ambos cairão numa cova. E a gente tem que estar atento a esta realidade também. O concerto monopleurico é um pacto firmado entre uma parte mais forte, uma parte superior, e uma outra parte mais fraca, ou uma outra parte que é inferior. Esse tipo de acordo foi firmado com o rei da Babilônia, Ezequias, porque ele aceitou condicionalmente todas as imposições que foram apresentadas pelo rei da Babilônia, que foi a parte vitoriosa. E esta forma de concerto monopleurico é um concerto que voluntariamente é iniciado a partir da pessoa de Deus. Porque o homem não tem a menor competência, a menor condição de querer negociar alguma coisa com Deus. Então esse favor, essa graça parte do divino para a humanidade caída, para a humanidade perdida no pecado. E o Antigo Testamento vai apresentar, então, Deus firmando esses concertos e assumindo pessoalmente a obrigação. Deus não tinha a obrigação de nada, ele não era obrigado a nada. Mas Deus se comprometeu com um homem chamado Abraão, e abençoar Abraão e a sua descendência. Abraão, um dos principais, né, pai da fé, o principal pai da fé, também o genitor de 3 grandes religiões e o genitor também de 2 grandes nações. O genitor das 3 religiões, que é o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. E 2 grandes nações, que é a nação judia ou judaica, como preferir, a nação israelense, e a nação palestínica, os árabes. Eles são todos descendentes de Abraão. E Deus faz um pacto com Abraão. Nós vamos ver esse concerto, como é que se deu com o nosso pai da fé. Vamos para a página de número 145, vamos ver aí o concerto que Deus faz, ou o concerto que Deus fez com Abraão. Esse concerto está registrado no capítulo 12 do livro do Gênesis. E foi iniciado pelo próprio Deus. Partiu de Deus relacionar-se com o homem Abraão. E nós queremos aqui salientar que, que essa condição, essa volição de querer aparecer, se revelar para o homem, partiu de Deus. Sabemos que Abraão vivia em Ur dos caldeus, na terra da Caldeia, portanto, e era em Ur uma cidade politeísta, adorava-se vários deuses. O estudo arqueológico da região ali mostra que havia culto a inúmeras divindades, a lua, as estrelas, né, aos deuses elementais da terra, o vento, enfim, as forças da natureza. E em algum momento, Deus vê em Abraão uma condição de aproximar-se, né, de proximidade. Deus vai se aproximar de Abraão. A Bíblia não revela como é que se deu esta revelação, como é que Deus conversou com Abraão. A Bíblia não expõe. Nós também não podemos fazer conjecturas, porque cada um vai pensar de um jeito, né? O certo é que Deus ele tem múltiplas formas de comunicar-se com o homem,
e ele comunicou, ele dialogou com o homem até então Abrão. E esse diálogo iniciado, esse concerto iniciado por Deus, ele faz com que haja um retorno do relacionamento que se havia perdido entre o homem e a divindade, e o Deus eterno. Deus aparece para Abraão. Nós já vimos isso em aulas anteriores, que Deus vai aparecer também de formas teofânicas ou cristofânicas, como já vimos. Mas esse primeiro momento, a Bíblia não revela como é que se deu esse diálogo. O certo é que Deus, por graça, reatou o diálogo com o homem. E é importante salientar que a promessa que Deus fez a Abraão consistia em abençoar a descendência de Abraão. Então, nem o servo de Abraão, o ismaelita, o Ismael, e nem o que era filho da Agar, nem tampouco o Eliezer Damasceno seria os herdeiros da promessa. Deus prometeu que da semente de Abraão suscitaria um povo especial. E Abraão creu nisso, e o autor sagrado vai dizer que isso lhe foi imputado como justiça. E para tornar ainda mais enfático o aspecto da graça divina, como é que Deus foi tão grandioso e maravilhoso para com Abraão, Deus esperou até que Sara e Abraão já estivessem de avançada idade, muito além da idade, para cumprir a promessa do herdeiro. Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 5, ele vai falar também sobre esse fato e mostrar a grandiosidade do Senhor Deus no modo sobrenatural como Deus agiu para o cumprimento dessa promessa na vida de Abraão. É claro que Paulo vai fazer ali um correlato entre graça e lei, graça e promessa, graça e conserto, mas que ambos estão debaixo da vontade misericordiosa do Senhor Deus em agir com o homem. O concerto com Abraão, portanto, é também uma garantia de livramento redentor. E a promessa desse concerto não poderia ser impedida de forma alguma por nenhum tipo de catástrofe, por mais terrível que pudesse ser. Deus tinha uma promessa e a palavra de Deus era garantida. Até algumas décadas atrás, principalmente no século XIX, era comum averbar um concerto, averbar um acordo, um homem com outro homem, ele tirando um fio da sua barba ou do seu bigode e atestando a hombridade do concerto, atestando a veracidade e o caráter daquele concerto. E o homem, não tendo alguém maior e superior do que ele jura por Deus, tomando Deus como maior autoridade. Neste caso aqui específico, Abraão e o Senhor Deus, não havia como jurar. Não havia, porque não existe ninguém maior do que Deus, mas o Senhor Deus jurou por si mesmo e disse que eu te abençoarei. E Abraão permaneceu tão firme neste propósito da preservação da descendência dele que ele não hesitou em entregar o Isaac quando lhe foi pedido. Porque Abraão cria de uma tal maneira que, mesmo que o holocausto fosse consumido, que o moço, o Isaac, fosse queimado, calcinado pelas chamas, Deus era tremendamente poderoso para fazer com que das chamas ressurgisse o Isaac intacto, incólume, restituído de volta. Porque Abraão creu em Deus e isso lhe foi assegurado, isso lhe foi garantido como justiça. Portanto, Abraão é o pai da fé.
E também a gente pode observar, no contexto aqui do nosso livro, que é também um conceito de aplicação sacrificial. A garantia daquilo que Deus prometera foi dada quando o concerto foi selado mediante um sacrifício. Que sacrifício é esse? Eu até acho que já citei isso em sala de aula ou até mesmo numa outra turma, mas se eu não citei, se eu já citei, vou repetir. Era comum naqueles períodos, naquela época, né, ali na região da Caldeia, fazer um juramento de sangue, um pacto de sangue, um concerto de sangue. A gente pode ver esse tipo de pacto quando Jacó ele faz um pacto com Abimeleque, e ali em Beersheba, ou Berseba, né? Berseba, como você preferir. Em Beersheba, que é o poço dos sete ou poço do juramento. Foi feito ali um pacto de sangue. As 7 ovelhas foram sacrificadas e ali no meio daquele sangue daqueles 7 animais, por causa do poço, né? Beer, no hebraico, ambos passaram no meio daquele sangue todo e ali fizeram um pacto. E o poço tornou-se, então, poço do juramento ou poço dos 7, Beersheba. E aqui, como era costume naquela região, acontece a mesma coisa. O Senhor Deus, ele vai ratificar a promessa, ele vai assegurar, vai dar o selo de garantia do concerto. Então, Abraão, ele faz o ritual. Ele pega alguns animais, novilho, cordeiro, alguns animais, ele abre no meio e espera que Deus passe junto com ele neste conceito. Observe que isso está lá em Gênesis 15, tá? Em 22. No capítulo 15 está esse episódio. E aí começou que só Abraão passou. Abraão passou e nada aconteceu, Deus não passa, e aí foi escurecendo, e as aves do céu, né, as aves de rapina, as aves que são sopóvoras, aves que são sopóvoras são aquelas que são comedoras de carniça. Animais que comem carniça são animais sopóvoros. Elas vieram para comer aquela carne que já estava já em decomposição. E Abraão as enxotava. Aí veio um som no velho Abraão. E aí, ali naquele lusco-fusco do crepúsculo, ele viu uma bola de fogo passar no meio dos animais, no meio do sangue. E esse ato de Deus caminhar sozinho entre as partes esquartejadas dos animais, está aí no nosso livro, significou literalmente que o Senhor invocou sobre si o próprio castigo do esquartejamento. Um sacrifício, portanto, passou a ser a garantia derradeira do último cumprimento da promessa, segundo o contexto do concerto que Deus estava fazendo com Abraão. Então, observe que há uma ação da parte de Deus sobrenatural. É um dos primeiros episódios que nós vamos ver Deus na forma de fogo, e é maravilhoso esse texto. E ficou evidente que o teste de fé que Abraão foi submetido apontava para um sacrifício de sangue, um sacrifício que seria sofrido pelo próprio Deus e não pelo homem. E nós vimos o testemunho, né, o cumprimento cabal, na pessoa bendita de Cristo, nosso Senhor. E nós vimos prefigurado no Isaac, um tipo de Cristo. Segundo a narrativa, dá a entender que Deus é quem providenciaria o sacrifício, como de fato ele fez no Monte Calvário, entregando a si mesmo como sacrifício substitutivo pela nossa salvação. Muito bem, a disposição do concerto. Essa disposição do concerto ela tinha tríplice propósito. Quais propósitos era esse? Essa disposição tratava-se do concerto palestínico, do concerto davídico e do concerto do novo concerto.
A promessa da terra deixa óbvio aí que a promessa da terra fazia parte integrante do concerto com Abraão. Deus prometeu a Abraão que a sua descendência seria peregrina e depois iria assumir uma terra que Deus havia de dar-lhe à sua descendência. Então Abraão peregrinou por terra estranha e aonde Abraão colocou o pé, tudo foi terra prometida, terra que Deus deu para a nação futura, a nação de Israel. A promessa da semente. A promessa da semente foi a redenção, né? A promessa, o proto-evangelho, que deu-se o prosseguimento através da descendência de Abraão. Nós vamos ver que essa promessa que começou lá em Gênesis 3:15, o proto-evangelho, ela estende-se através desse concerto que Deus fez para a descendência de Abraão. E por fim, a promessa da bênção. A bênção do concerto de Abraão se estendeu por todas as nações. Todas as nações foram abençoadas por ocasião da bênção de Abraão. Abraão foi abençoado por Deus a fim de que ele, por sua vez, fosse uma fonte de bênção para as nações, mediante o derradeiro cumprimento da vinda da semente, que é Jesus Cristo, né? No ministério da redenção, o nosso Redentor bendito. Nós vemos esses cumprimentos cabais no decorrer da história. Muito bem. Nesse relacionamento entre concertos e concertos, o concerto palestino trata-se da promessa da terra à nação de Israel. O concerto palestino deu a Israel uma garantia específica de uma restauração final e permanente às suas terras. Não quero entrar no mérito da questão, mas a gente sabe que existem partes das terras de Israel que hoje não são ainda de Israel, né? Elas virão a ser. E o concerto davídico é o concerto com Abraão que prometeu numerosos descendentes, né, que viriam a formar uma grande nação. E essa promessa foi transportada para o concerto davídico, sob a garantia de que através da linhagem real de Davi viria o Messias, viria, né, uma dinastia de um trono que não tem mais fim. E até hoje os judeus esperam esse Messias futuro. Eles não creram no Senhor Jesus quando Jesus esteve na terra, e eles ainda esperam esse Messias da linhagem real da casa de Davi. E um novo concerto, o concerto com Abraão, que prometeu uma bênção redentora nacional e universal. Esse último tema vai ser tomado pelo profeta Jeremias naquilo que nós conhecemos como novo concerto. As bênçãos espirituais e a promessa redentora desse concerto não afetou somente a nação de Israel, mas o mundo inteiro, inclusive nós brasileiros. Nós somos uma nação abençoada por Deus por ocasião da bênção abraâmica. Nós somos abençoados por Deus por ocasião dessa bênção. E um dos veículos que Deus usou para abençoar a nossa nação foi um político chamado Oswaldo Aranha, numa sessão da ONU, lá no ano de 1948, que criou o Estado de Israel. E por ocasião dessa sessão da ONU, né, todos os anos, quando é feito o discurso na ONU, quem abre o discurso na ONU é o Brasil. O governador, né, o em exercício, o chefe em comando, né, o regente mor, presidente da nossa nação, é que abre a sessão da ONU com um discurso. Bom, vamos para o objetivo 2, que é o povo da terra. O povo da terra. A terra e os patriarcas. Essa promessa que Deus fez a Abraão dava conta de que o Senhor o guiaria rumo a uma terra desconhecida e que, portanto, o patriarca Abraão deveria abrir mão da sua própria terra. Aqui, ao que tudo indica, ou ao nosso, né, uma visão assim de superficial, Abraão não estava muito desejoso de sair, mas ele saiu. E a promessa era para Abraão e sua descendência. Mas a gente sabe que o ser humano ele é fraco, falho.
E Abraão saiu ali com o pai, com o sobrinho, e aí até que as circunstâncias que foram criadas por Deus vai tirando, né, esses abençoados parentes, até que fica somente o homem Abraão. E é a partir desse momento que Deus estabelece ali uma relação específica com Abraão e a terra de Canaã, que viria logo após ser posse do Senhor Deus. Ou melhor, do povo de Israel, de povo de Deus. E essa terra prometida era uma terra que ainda precisava ser conquistada. Nós vamos ver a conquista da terra no período de Josué. Josué, que é o conquistador, ele vai introduzir a nação de Israel na terra prometida. O livro do Êxodo, né, e o fato do Êxodo também é uma narrativa que são muito conhecidas e se tornaram aí um conceito predominante de redenção do Antigo Testamento, que é a saída do povo hebreu da nação do Egito. O livro, né, de Deuteronômio, que é o livro de cabeceira do Senhor Jesus, ele lia muito esse livro, com certeza, porque vários dos seus discursos fazem alusões ao livro de Deuteronômio. Ele vai mostrar que a posse da terra por Israel era algo assim indescritível, era uma qualidade incomparável. Moisés vai repetir neste livro aí 69 vezes que a garantia de Israel viria um dia possuir, a herdar, a ter a terra que o Senhor prometeu. A promessa se cumpriu depois de 40 anos. Né? Moisés morre e depois de 40 anos de peregrinação no deserto, o Senhor levanta Josué e este é quem vai introduzir a nação de Israel na terra prometida. Moisés, quando estava perto de morrer, ele se preparou para entrar na terra prometida. Houve um episódio nas águas de Meribá em que Deus não gostou do modo como Moisés se portou. Moisés era o homem mais manso da terra e perdeu a paciência. Olha que coisa terrível. E esse episódio custou o seu ingresso na terra prometida. Então Moisés é levado por Deus até o monte, o alto do monte Pisga, e dali ele vê toda a terra da promessa. Eu não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de estar na região montanhosa ali do Campos do Jordão, das mais altas montanhas ali de Campos do Jordão, dá para ver todo o Vale do Ribeira. É impressionante a dimensão, né, que você está ali no alto do monte, você vê toda aquela região do Vale do Ribeira muito longe, né, muito grande, muito vasta, a perder de vista. De repente você não foi na região de Campos do Jordão, mas aqui em Serra Negra também tem essa condição, quando você está ali no alto do monte em Serra Negra, num dos lugares mais altos que tem ali em Serra Negra, você também consegue contemplar toda a região aqui, né, do circuito das Águas Paulistas, e você vê que é fantástico a visão. Eu quero ver também que quando Moisés estava ali no alto do Pisga, Deus mostrou para ele a beleza, a singularidade daquela terra prometida que ele havia feito a Abraão, do concerto que ele fez com Abraão. E Moisés, ele vê a terra, como diz um adágio popular, ele vê com os olhos e lambe com a testa, porque ele não pode entrar. Mas uma indicação ali, em Deuteronômio, capítulo 30, de que haveria um período em que o povo seria removido da terra por ocasião do pecado. Viria um momento em que eles seriam sublevados daquela terra prometida, porque seriam obstinados e seriam rebeldes, homens de dura cerviz. E o maior castigo da lei fora concretizado quando o povo foi espalhado e tirado daquela terra. Essa terra é uma terra que Deus disse
que aquela terra seria também terra de Deus, a terra de Israel. Por que terra de Deus? Porque Deus prometeu que iria colocar ali o seu nome. Deus também prometeu que ali estaria o seu nome. Então há vários relatos nos livros do Velho Testamento em que Deus se constitui como Senhor daquela terra. Havia, né, o ano sabático em que a terra era para descansar, porque a terra era do Senhor, e nós sabemos que a terra é do Senhor, conforme o Salmo 24, mas o povo era obstinado, nem o ano sabático era respeitado. Tornou-se claro, portanto, que essa terra santa, porque onde Deus está é santo, o lugar onde Deus habita, o lugar onde Deus está é santo. E até hoje é conhecido ali na Israel como a Terra Santa. Essa terra foi separada, num certo sentido, por Deus, com um propósito de redenção. Até hoje nós sabemos que aquela região é uma terra santa. A terra de Israel e os profetas. Deus ordenou clara e diretamente que Israel executasse os juízos divinos contra os cananeus. A ira do Senhor Deus havia se alterado, a medida da ira do Senhor Deus tinha chegado no limite, e a nação de Israel era juízo de Deus para aquelas nações cananeias. Os gigazeus, os ferezeus, os heveus, os amorreus, enfim, aqueles zeus que tudo que tinha lá. A nação de Israel era para exterminar tudo, de mamanda caducando, era para acabar com tudo, inclusive com os animais. A gente sabe que, infelizmente, isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Aí a nação de Israel, o povo santo, o povo escolhido, começou a adquirir aquelas práticas terríveis, aquelas práticas aberrantes dos cananeus. Aí o povo começa a entrar em um declínio moral, um declínio espiritual. E aí, meus irmãos, é onde começa esse declínio de Israel, que vai aos poucos fazendo também que a medida da ira do Senhor Deus vai se acendendo contra Israel, até que vai acontecer no ano 822 a tomada do Reino do Norte por Sargão II, né, levando o povo cativo para a Síria. E 586 o Reino do Sul, já dividido, para a Babilônia. É o maior castigo da lei, que era a expatriação. Bom, vamos voltar aqui à nossa missão e ver o objetivo de número 3, que é o povo da lei. Por que o povo da lei? Porque os mandamentos de Deus foram dados para salvaguardar e para abençoar a nação de Israel, a nação recém-nascida ali aos pés do Monte Sinai, que tinha acabado de sair do Egito, uma nação que viu as manifestações sobrenaturais, gloriosas, que foi sustentada por Deus durante 40 anos no deserto, que estava com Deus de dia e de noite. A presença de Deus era notória dioturnamente na nação de Israel. E aí Deus vai dar a este povo os mandamentos, uma lei. Sabemos que a lei não está ali só resumida no capítulo 20 de Êxodo. Existem outros preceitos, outras normas a serem obedecidas, totalizando então 613 preceitos que era para ser observado pela nação de Israel. Nós conhecemos que isso não foi levado a cabo, nem mesmo o mais fiel dos judeus, dos mestres rabínicos, não conseguiram fazer o cumprimento cabal dessas 613 preceitos. Mas, enfim, era o povo da lei. E essa lei foi dada a Israel como base para que ela desfrutasse das bênçãos do Senhor.
quando ocupasse a terra. E uma vez que a lei de Moisés forma um pano de fundo tão importante para a teologia do Antigo Testamento e para o correto entendimento do Novo Testamento, nós precisamos então estudar essa teologia pormenorizada. Qual era a principal tônica para a obediência da lei? O amor. O amor. Amar era essencial para que a lei não se tornasse um fardo pesado, né? Ela foi entregue não como um fardo pesado, algo impossível, mas como uma manifestação da bondade do Senhor Deus, do amor de Deus para com seu povo. Nós somos ensinados por esta lei moral, esta lei de conduta. Até hoje ela reza em várias sociedades. Na nossa nação, na Carta Magna, né, dos direitos humanos, também há esse princípio, a vida da lei de Deus, estabelecida pelo Senhor Deus. Nós vamos encontrar ali que a lei, no seu contexto, era um pouco, eu vou dizer bastante difícil, né, a princípio, mas ela mostra todo o seu lado de preservação à vida, de louvor a Deus, de respeito para com o semelhante. Esta era a vontade de Deus. Quando Deus entrega, né, os 10 mandamentos, que era a chave da obediência para Deus, essas responsabilidades legais, elas foram derivadas de outras leis, de outros mandamentos. Nós não vamos entrar no mérito da questão, mas nós vamos encontrar a grande maioria dos 10 mandamentos, né, no Código de Hammurabi. Lembra do Amrafel, capítulo 5 de Gênesis? Ali vai aparecer um sujeito chamado Amrafel. É o Hammurabi. E o Hammurabi, ele criou a lei. Tanto é que a estela de Hammurabi, né, um minarete de Hammurabi, tem ali mais de 1.800 leis para que os homens pudessem viver na sociedade. Moisés, como era um homem culto, um homem que era dotado de todo o conhecimento do Egito, certamente tinha o conhecimento dessas leis morais que estavam estabelecidas na estela de Hammurabi. E os 10 mandamentos, estando lá antes, não implica em nada, porque Moisés vai agora nas tábuas da lei, recebida do próprio Deus, fazer com que esta obediência a estas leis, que foram também ordenadas pelo Senhor Deus, traziam em seu contexto uma devoção a Deus, uma obrigação para com o Senhor, uma obrigação para com a comunidade, porque o nosso Deus é um Deus moral. Ele é o Deus que dá a vida e logo ele é o Senhor da vida. E se ele é o Senhor da vida, ele também tem autoridade para constituí-la ou restituí-la, ou seja, ele pode tirar também a vida. Então não é permitido ao homem matar o seu semelhante. Só Deus pode tirar a vida. Esse era mais ou menos o princípio que era basilar na estela de Hammurabi. A lei veio para abrilhantar, para lapidar estes fatos. Então, só pode observar que a lei está dividida em princípios morais para viver em sociedade. Era obrigações para com Deus, né? Os 3 primeiros mandamentos eram obrigações para com Deus, adorar ao único Deus verdadeiro. Nós vamos ver também que havia ali obrigações para a comunidade. Se nós formos observar, está aí no nosso livro aí, cada um dos mandamentos relacionado.
O primeiro era adorar o único Deus verdadeiro. Era um fato, para que não se cultuasse nenhuma outra divindade. Deus pedindo para si exclusividade, porque somente Deus é Deus verdadeiro. E não ter nenhuma representação falsa de Deus. Então Deus não permitiu que se fizesse escultura, que o assemelhasse, mesmo porque Deus é espírito e não tem como mencionar o que é, ou mensurar o que é a forma espiritual de Deus. Então o homem foi proibido de gerar esse tipo de contexto, porque as outras nações expressavam a forma de adoração em répteis, quadrúpedes, toda sorte de aves e qualquer outro tipo de animal que estava debaixo do sol. Mas Deus não permitiu que isso ocorresse com a nação de Israel. E Deus também não permitiu que nada tivesse com ritos supersticiosos, porque Deus era um Deus sobrenatural, e como o homem está no plano natural, essa entidade que é o Senhor Deus, é a autoridade maior, então não deveria se tomar o nome do Senhor Deus em vão. Hoje nós sabemos que o homem, ele faz essa situação. E esse mandamento fez com que a nação de Israel tivesse todo o cuidado, todo o zelo, até para escrever o nome do Senhor Deus pelos copistas, né, na transcrição da lei de um rolo velho para um rolo novo, havia uma caneta específica para que não tomasse o nome do Senhor Deus em vão. Tanto é que o tetragrama, por conta desse mandamento, perdeu-se a sua pronúncia na história. Uma outra condição é manter a identificação com Deus segundo o concerto. E aí vem a guarda do sábado, no dia do sábado, que é o dia do Senhor. O Senhor estabelece esse dia como dia de descanso, porque depois de ter concluído as suas obras, no sétimo dia ele descansou. Então também o homem tinha que ter esse dia de descanso. Para nós cristãos, o dia de descanso é o domingo, que também é chamado de dia do Senhor. Estamos vivendo aqui numa condição agora da graça, e essa condição da graça nos faz que nós dediquemos não somente o domingo, mas todos os dias é dia do Senhor. Bom, havia obrigações para a comunidade, como já disse antes, que esses mandamentos morais eram com a comunidade, para a integridade da família, né? A santidade da vida, a santidade do casamento, a santidade dos bens privados. Então havia, como Deus é um Deus santo, havia essa integridade estabelecida pela lei para que se preservasse a família, a vida, o casamento, os bens de outrem, para que não se cobiçasse. E Deus também pedia santidade, uma santidade genuína, não uma santidade falsa, um falso temor a Deus, né? O que veio incorrer depois com o templo, ou com o tabernáculo também ocorreu isso. Que os homens passaram a ter o tabernáculo e o templo como um talismã, e esqueceram do Deus que estava habitando, né, simbolicamente no templo e no tabernáculo. E isso veio a ser um grave problema para a nação de Israel. Bom, resumindo os princípios da lei. Existem nos versículos acima, como nós já citamos aqui, Êxodo 20, que caracterizam as exigências da lei da parte de Israel. Havia, em primeiro lugar, um princípio de justiça, que se trata da exigência no sentido de que cada um seja verdadeiro, honesto e sincero para com a comunidade, para com Deus, que era um meio de viver em sociedade, em paz. Havia um segundo lugar também, um princípio de bondade ou de misericórdia, como uma extensão da prática da justiça. Assim como Deus era um Deus justo, ele requeria que os seus filhos, né, a nação de Israel, fosse também justa e praticasse a justiça. Que a bondade fosse revelada às pessoas e que não necessariamente aqueles que merecem, amar os inimigos. E isso Israel em algum tempo fez,
e depois deixou de fazer. O terceiro princípio diz respeito diretamente a um relacionamento contínuo com Deus, né? Que era para andar em humildade para com Deus. Ser humilde aqui não é ser tolo, ser humilde aqui era ser obediente com toda vontade para com Deus. Uma comunhão diária com Deus, uma comunhão incessante com Deus, onde se reconhece a sua soberania, a sua graça, onde se reconhece as bênçãos do Senhor, a necessidade que nós temos de ter o nosso Deus como provedor de todas as coisas. Isso era andar em humildade para com Deus, e isso não mudou, né? Nós, como cristãos, também temos esta condição. Se Israel tivesse continuado a sua lealdade para com Deus desde o princípio da lei, a nação teria cumprido esses princípios e seria uma bênção. O povo de Israel seria um povo que seria usado por Deus para ser uma bênção universal, um povo a ser imitado. O povo de Israel, ele quebrou esse propósito, ele violou essa promessa. E aí nós vemos que o Senhor Deus, ele tratou com a nação de Israel, julgando com a maior rigor, dentro dos seus critérios, para tratar de fazer voltar para os caminhos do Senhor, para os seus propósitos, os seus princípios da lei, a nação de Israel que havia desvirtuado. E nós vemos que essas promessas ainda são futuras, elas serão executadas. Bom, meus irmãos, chegamos ao final de mais essa lição e nós vamos ver, a partir da próxima lição, outros assuntos relacionados à pessoa de Cristo, nosso Senhor. Deus abençoe a todos. Senhor Jesus. Eu oro para que os irmãos continuem sempre seguros e prossigam seguros. Deus abençoe.